Te agradecemos por mais uma vez estarmos juntos, unidos em Teu nome. Tu disseste em Tua palavra que onde estivesse 2 ou 3 reunido o nome do Senhor, ali o Senhor se faria presente. Então, Pai, confirma Tua presença em nosso meio, através de Tua palavra, porque nós cremos nela, nós cremos naquilo que está escrito. E se é uma promessa para nós, então isto se cumprirá em nossas vidas. Independente do que somos ou deixamos de ser, Tu guardas a Tua palavra e nós cremos neste Deus poderoso que vela pela palavra para cumprir. Ajuda esses irmãos que aqui estão, Senhor, e aqueles que não puderam estar por algum motivo, trabalho, ou seja, que o Senhor conhece cada coração. E esteja com cada vida, com cada criatura, e em todo o globo terrestre, onde tem um grupo de pessoas que estão reunidos verdadeiramente no nome do Senhor, que o Espírito Santo trabalhe com cada um, porque ambos, todos nós teremos que chegar na mesma posição em Cristo Jesus. É no nome deste Deus poderoso, este nome que tem se manifestado e se revelado a nós, o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Pois bem, nós só temos que agradecer a Deus por sermos participantes desta obra, deste trabalho. E um trabalho pequeno, e é entre os pequenos que Deus está tocando fogo na seara, porque a palha tem que ser queimada mesmo, tem que ser queimada para sobrar apenas aqueles que são grão, a semente. E nós estamos entregando essas linhas de mensagem para poucos irmãos, para poucas pessoas, como vocês aqui, e só depois é que isso chega na mão de muita gente, de outras pessoas. Então nós temos aprendido muita coisa sobre o livro de Josué, e eu sei que algumas coisas nós poderemos achar muito simples, e por achar muito simples talvez não conseguimos compreender como deveríamos compreender. O certo é que só com o passar do tempo é que nós vamos vendo a extensão de tudo isso. Do mesmo jeito, quando começamos a pregar sobre a deidade, sobre a divindade, alguns irmãos, algumas pessoas ligavam, mandavam e-mail ou conversavam comigo e diziam: mas já sabemos de tudo isto, mas nós já lemos tudo isto, qual é a novidade que tem nisto? E fomos com paciência aprendendo, e agora, se olharmos para trás, né, quando olhamos para trás e vermos o aprendizado que tivemos, agora nós agradecemos a Deus por Deus ter nos dado o privilégio de conhecer essas coisas. Então mesmo é com esses outros cultos de ensinamento, porque temos já entrado em vários pontos doutrinários, vários cultos doutrinários, evangelístico também, como a série sobre a deidade, sobre Melquisedeque, são cultos doutrinários que tratam diretamente com a nossa questão de fé e comportamento, né, como filhos de Deus, porque trata de mudança de mente, de pensamento, de atitude, todas estas coisas. Temos entrado por outras séries mais evangelísticas, como Profetas e Profecias, como Origem e Destino do Homem, sobre trajetória universal da criação, tudo isso. E também agora com esta linha sobre posicionamento. Isto é muito importante para nós, porque o nosso aprendizado tem que ser completo, perfeito, porque temos que alcançar a estatura do varão perfeito. E isso não vem através de você subir, vamos dizer assim, o degrau de uma grande escadaria, já que se trata dos 7 degraus desta pirâmide, né? Isso está tratando da nossa caminhada, da nossa estatura, do nosso crescimento em Cristo, do nosso posicionamento cada vez naquilo que é correto. Bem? Então, por isso que é importante nós aprendermos sobre o posicionamento de cada cristão na terra prometida, na terra da promessa.
porque nós sabemos que a terra da promessa para nós é o Espírito Santo. E deve ser a maior busca que nós tenhamos que desempenhar nesta terra, cheguemos a desempenhar, desenvolver. É a busca pela totalidade de Deus em nossas vidas, que é obter o Espírito Santo. Não foi sem razão que o William Branham pregou o culto como intitulado O que é o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? E a outra que não chegou, talvez nunca chegue em nossas mãos. Como receber o Espírito Santo? Eu creio precisamente esta, ou não foi gravada, ou se perdeu esta gravação. Mas o certo é que ele pregou estas coisas, e mostrando para nós o que é o Espírito Santo, como recebê-lo e para que foi dado. Então agora, nestas mensagens que estamos pregando sobre esta posição em Cristo, tratando do livro de Efésios e do livro de Josué, nós chegamos a um entendimento mais claro do que foi que Deus prometeu para nós, quando estabeleceu esta herança para nós, quando colocou nosso nome no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e Ele mesmo é o selo, o Espírito Santo é o selo desta promessa, que nos sela em Cristo, nos deixa selado por dentro. O inimigo fica selado por fora e assim não poderá atingir a tua mente com alguma dúvida com respeito àquilo que Deus tem estabelecido. Amém? Bem, já que nós lemos no livro de Josué, onde é dito, não temas, não te mandei eu gostaria que vocês abrissem também aí no livro de Efésios, para que possamos entender o paralelo que há nisto, uma vez que o livro de Efésios é o nosso livro de Josué no Novo Testamento. Trata de posicionar as coisas. Então, enquanto vocês procuram Efésios capítulo 6, eu vou repetir outra vez aqui o que nós lemos, para que vocês não saibam juntar as coisas. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Isso quer dizer, seja valente, seja corajoso. Esse esforça-te é para isso. Isso também significa ponha-se em alerta, para que você fique disposto a fazer algo. Todo mundo sabe que quem tem um dia para enfrentar, um dia de trabalho para enfrentar, e se levanta com aquela preguiça, e se espreguiça, como diz, para lá e para cá, e coça a cabeça, vai ser um dia de tédio, sem muita produção. Mas aquelas pessoas que conseguem, não é? Levantar pela manhã, já tomar um banho, já dar uma caminhada para lá e para cá, e despertar, e aquela coisa toda, então ele vai para o serviço com mais força. Se acorda atrasado e está tão frio que não tem coragem nem de tomar um banho, mas se você fizer isto, não é? E já se despertar, você já sai dentro de casa desperto para enfrentar o dia. Mas se você sai dentro de casa ainda com os olhos fechados, meu Deus do céu, é reclamação o dia inteiro, porque você não se esforçou, não se levantou com bom ânimo, com disposição para aquilo. Então, imagine isso. Esse levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo, quer dizer, seja valente, se ponha alerta e esteja disposto, porque tem algo para ser feito. E Deus quer que você fique alerta para isso. Então ele diz, não temais, nem te espantes, né? Quer dizer, não desmaies, não fique desmaiado, não sou desmaiado sem ação. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Estas mesmas palavras, Paulo, quando ele passa para nós o nosso livro de Josué, no capítulo 6 de Efésios e o versículo 10, nós encontramos estas mesmas coisas para nós. No demais, irmãos meus, quer dizer, além disso, além do que vocês já aprenderam, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vem que é a mesma coisa? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecei-vos é você se tornar resoluto, resolvido, arrojado, empreendedor e corajoso. Porque, na verdade, Deus não quer ninguém que esteja com medo. E se tem algo que o inimigo procurará fazer com cada um de nós, é nos colocar medo. Medo do inferno. E o William Branham nos ensina que nós não devemos ter medo do inferno. Só deve ter medo ao inferno quem sabe que vai para lá. Quem sabe que vai para essa prisão. Mas por isso que temos que entender nossa origem e destino. Porque uma vida pautada pelo medo é uma vida de miséria, sem crescimento, sem chegar a posição nenhuma.
Você já amanhece com medo, já vai trabalhar com medo de errar, com medo de fazer alguma coisa, e puxa, então você sempre estará dessa forma, amedrontado, então sempre estará de cabeça baixa, com olhares lá para baixo, né? Nunca encarará de frente, nunca encarará as coisas de frente. E já pensou você ir para uma batalha assim? Eu lembro o tempo de pequeno, quando enfrentava as brigas de rua, as briguinhas com os moleques, e os outros insultavam, e vamos, e bate, e ele te insultou, ele cuspiu na tua cara. Esse cuspir na cara era apenas um círculo que fazia no chão e dizia que era a cara um do outro. E a gente não queria brigar, porque era brincando junto, mas os outros incitavam aquilo. Então, imagine, para a briga, colocava a mão para trás, né? Achava que estava mal armado porque fechava a mão, mas a mão para trás, para o outro não ver que a pessoa estava com um murro pronto. Mas e a cabeça baixa? Porque, na realidade, não queria brigar, não estava pronto para isso. Isso não é posição de ataque. Não é posição de ataque. O inimigo, quando olha, o adversário, quando olha na tua cara, ele já sabe que vai apanhar. Então, ele enfrenta para não fazer feio. Mas ele vê que você está ali disposto, com coragem. Agora, imagine, se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, então pense como é que nós devemos enfrentar os ataques do inimigo. Se você tiver medo, é tudo que ele deseja que você esteja temeroso. E o profeta nos ensina no livro das Eras que Deus, ele sabendo que você tem uma grande luta para enfrentar, um grande problema para resolver, ele disse a primeira coisa que ele vem, ele chega e te anima. E o Brando chega a dizer, é como uma mãe que vai apagar a luz e diz para a criança, olha, a luz vai apagar, vai ficar escuro, mas não se preocupe que eu vou estar aqui, qualquer coisa é só me chamar. Então, quando Deus diz, não temais, não esteja temeroso, o Brando diz, isso quer dizer que uma grande batalha está vindo pela frente e ele antes está te dando algo como que uma injeção de ânimo. Então, Deus, para poder dar isto para Josué, colocar nas mãos dele, e orientá-lo, como introduzir o povo na terra da promessa, ele disse, esforça-te, tem de bom ânimo. Então, quando chega o momento de nós também aprendermos como enfrentar a nossa luta espiritual, interna, mental, Paulo vem e nos ensina como devemos nos comportar, que arma temos que apanhar, e ele, você sabe, toda a armadura de Deus está ali no livro de Efésios, e ele primeiro diz que você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, se você sabe que o Senhor é a sua força, então você diz, eu enfrento esta luta, não é com medo, porque eu sei que eu não consigo, eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada, mas aquele que está comigo é maior do que tudo que está no mundo. Então, o seu fortalecimento é no Senhor e na força do seu poder. Vem? Se você tiver medo, já é. Agora, veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Nós encontramos esta promessa. Quem vencer, herdará todas as coisas. Lembrem-se que há 2 cultos atrás nós falamos sobre a herança que foi deixada para nós. E o profeta disse, alguém deixou algo para nós herdar. E você sabe que não é os filhos quem tesouram para os pais, é os pais quem tesouram para os filhos. Deixa a herança, pelo menos o nome. Né? Pelo menos o nome deixa de herança para os filhos. Bem? Então, aqui nós temos isto. Quem vencer, herdará todas as coisas. Nós não só herdamos o nome do nosso Pai, quando somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas tudo que é dele, ele disse, é de vocês. Porque é Deus tudo em todos. Tudo só torna-se uma única coisa. Novos céus e nova terra, o William diz, os céus e a terra se abraçaram, se beijaram. Tudo torna-se uno. Veja. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas estes que são filhos, e que Deus diz, eu sou teu Deus, não são qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Porque aqui está dizendo, olha, no versículo 8, mas quantos aos tímidos, que significa os covardes, aqueles que se acovardam, que não encaram a coisa, o problema de frente, a batalha de frente, eles agem com timidez e tem covardia para tudo, não é? Tem covardia de falar a verdade, tem covardia de se expor, não é? Como filho de Deus, para dizer eu sou um deles. E vocês lembram o que aconteceu com Pedro?
não é? Por 3 vezes, sendo que Jesus já disse, vai acontecer, você vai se acovardar com isso. Veja que papel horrível, horrível, não é? Feio, esquisito, fazer o que Pedro fez. Depois de caminhar com Jesus por tanto tempo, prometer defendê-lo, até com sua própria vida, por 3 vezes o negou, não é? E Jesus disse, você vai fazer isso. Então imagine que uma pessoa covarde, uma pessoa que se acovarda, que age com timidez, essa pessoa não terá coragem suficiente de enfrentar a batalha e quanto mais para dizer o que Deus diz, falar a verdade, não é? Então serão aquelas pessoas que se esconderão com a capa de religiosidade, mas na hora do aperto, na hora de testificar, na hora de provar da sua fé, ou quando vem a prova de sua fé, para saber se você é crente ou não, essa prova não precisa ser, como diziam os nossos antepassados, e falavam sobre os, como é que chamavam, os caifás. Eles diziam que os caifás, quando chegasse o tempo da perseguição, pegariam as crianças, jogariam para cima e espetariam, né, com garfo, com espetos e tudo isso. Então eu tinha o maior medo desses caifás, né? Esses caifás e tudo mais. Que a gente não sabia realmente quem era caifás, né? Então já pensava em garfo e todas essas coisas. Então, claro, virá um tipo de perseguição durante esse período de grande tribulação, onde as pessoas serão provadas, onde elas darão suas vidas. E aqueles que dizem que serem filhos de Deus, serem crentes e tudo mais, rapidamente eles mostrarão sua covardia diante desse grande aperto, desta grande perseguição que virá. Essa é a prova que virá sobre a terra, sobre o mundo, e isto provará quem estava então estabelecido na verdade, mesmo que não foi no rapto, mas no entanto são salvos, e eles darão sua vida, pagarão caro com suas próprias vidas, mas não negarão a fé no nome na pessoa de Jesus Cristo. No entanto, os eleitos e predestinados que tomam posse desta promessa, o Espírito Santo, eles passam também por uma prova. E nós sabemos que é a prova da vossa fé. Você não será provado como serão aqueles que ficarão para a grande tribulação. Aqueles que são salvos, mas que ficarão para a grande tribulação. Os eleitos e predestinados que subirão no rapto, eles terão a sua prova de fé. É a prova da vossa fé que será feita. Isto, não sei se já entramos em detalhes sobre essas questões, mas creio que brevemente entraremos em mais detalhe sobre isto. Então temos que estar bem, vamos dizer assim, bem alertas, bem espertos, bem dispostos, porque constantemente a nossa fé será provada. A nossa fé, ou a nossa revelação, constantemente ela será provada. Por isso que temos que estar sempre alerta, resoluto, resolvido, arrojado, e empreendendo sempre nesse crescimento, nesse aprendizado, corajosos, porque terão aqueles que agirão com timidez. Então, por timidez ou por covardia, não terão coragem de dizer a verdade, não terão coragem de dizer o mal feito que fez, ou se deixou de fazer, e tudo mais, porque essas pessoas se acovardam. E dirão, não fui eu, pai, não fui eu, mas lá no fundo sabe que fez, mas pela covardia que tem, por não confiar, porque sabe que não é confiável, então também não confia, não confia no bom julgamento do pai, porque ele também sabe que não é confiável, que amanhã ou depois vai quebrar de novo, vai dizer que não foi, vai colocar a culpa no mais fraco, no irmão menor e todas essas coisas. Vocês entendem a forma que estamos falando e vocês poderão ampliar isso em vossos pensamentos. Pois bem, o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, que eu já vos disse que é aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Porque essas pessoas, eles já morreram, já tiveram suas mortes físicas. E quando eles tiveram suas mortes físicas, aqui desse lado da vida, eles morreram assim, como pessoas tímidas. Eram covardes, eles morreram como incrédulos, sem crer na verdade como ela é. Eles morreram como pessoas abomináveis, como homicidas, como fornicadores, como feiticeiros, como idólatras. Eles realmente morreram nessa situação. E você sabe de uma coisa? A morte não muda o teu caráter. A morte não muda o caráter das pessoas.
na nossa mentalidade, quando alguém morre, então, puxa, era tão bonzinho, né? Era tão bom, enquanto vivo não prestava. Quando morre, puxa, todos os pensamentos bons você pensa. Mas você quer saber de algo? O irmão Branham disse que a morte não muda o nosso destino eterno. A morte não muda o nosso caráter. Ela só muda o seu lugar de habitação, seu lugar de morada. Então, se você morreu como um incrédulo, claro que na ressurreição você se levantará como incrédulo. Se você morreu como um idólatra, você vai se levantar assim. Se morreu como fornicador, como feiticeiro, como mentiroso, como um bêbado, um viciado, você se levantará na ressurreição para prestar conta de seus atos no corpo no qual você pecou e terá aquela mesma natureza. É por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. É necessário, é mister nascer de novo. Porque quando você se apresentar diante do grande Pai, você terá que estar ali com a sua imagem e semelhança, com a mesma mentalidade dele, não a que você teve enquanto esteve aqui na Terra. Por isso, esse constante aprendizado para a nossa mudança de entendimento, de inteligência, de atos e atitudes, todas estas coisas. Mas, meus amigos, então se eles morreram, e quando ressuscitam para serem julgados pelas suas obras, eles ressuscitam nesta mesma situação. Então o que vai acontecer é que eles terão que enfrentar agora a segunda morte. E nesta segunda morte, não restará mais outra vez para dizer, puxa vida, não tem conserto não tem como arrumar não. Não, senhores, na segunda morte, eles serão lançados no lago de fogo. Na primeira morte, saíram deste corpo. O corpo foi para a terra fria, ou para o caixão, ou para serem cremados, ou seja o que for. Mas todos os elementos químicos depois terão que ser envoltos, transformados novamente. Porque este espírito ou alma que está sobre este corpo, que ficará na prisão, no inferno, terá que se levantar e ter este corpo de volta para prestar conta no corpo que pecaram. Mas quando chegar o momento de serem lançados no lago de fogo, então ali será para uma exterminação, aniquilação total e completa. Não sabemos, como diz o irmão Branham, por quantos milhões e bilhões ou centenas de anos eles sofrerão no lago de fogo, mas o certo é que serão exterminados e aniquilados. Esta é a segunda morte. Mas os outros que foram fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, estes podem vencer, porque eles enfrentam a batalha de frente. Então eles se tornam herdeiros de todas as coisas, e a palavra diz, Deus diz que eu serei seu Deus e ele será meu filho. Veio? Amém? Então se tivéssemos tempo aqui para lermos agora, eu comento tudo isso e depois entramos então na leitura daquilo que o Branham fala sobre esses assuntos. Então você ia ver por que você precisa aprender da palavra, lutar pela palavra, se tornar vencedor pela palavra, porque você é filho desta palavra. Bem, na mensagem, o poder de decisão, o profeta do Senhor disse, agora não seria correto que Deus desse a eles tudo gratuitamente, porque estamos tratando durante esses cultos sobre o possuir a terra da promessa, sobre se estabelecer em Canaã, que para nós é o Espírito Santo. Então, quando Deus chamou Josué e disse, esforça-te, tem bom ânimo, quer dizer, tem algo para você fazer e você precisa estar desperto, com coragem, com valentia, com destreza para isso. Agora, entenda que chegou o momento deles possuírem a promessa. E eu acredito piamente que tem chegado também o nosso tempo de entendermos o que é esta promessa para podermos tomar posse, entrar nisso para tomar possessão. Porque se você saiu do Egito, se você se livrou do espírito denominacional, se você se livrou do conceito humano, da liderança do homem, então saiba, você precisa chegar em algum lugar. Não adianta você simplesmente sair. Me livrei, saí de lá, me livrei disso, saí disso. Mas não adianta somente sair, porque Israel saiu. Mas nem todos que saíram puderam entrar. Então o importante não é simplesmente sair, é sair e entrar no lugar estabelecido. Porque você não sai somente por sair para ficar vagando. Você sai com um propósito, de ir para algum lugar. Você não pode ficar sem um lugar aonde ir.
Então imagine que se chegou o tempo deles possuírem a terra, então Deus mostrou para eles que tinha uma batalha para ser enfrentada. E é isto que temos que entender hoje. Estamos no momento de tomarmos posse disto que é nosso, mas tem uma batalha para ser travada, porque Deus não vai deixar isto grátis para nós. É o que o profeta está dizendo aqui na mensagem, o poder de decisão. Ele diz: agora não seria correto que Deus desse a eles tudo gratuitamente. Ele lhes deu a terra. Eles tinham que limpar a casa. É a parte mais fácil. Porque imagine fazer a terra. Não é tua. E no entanto, olha, isso aqui é teu. E é algo de quanto tempo aquilo foi dado para o povo de Israel. E até hoje essa terra está lá. E eles lutam até hoje por aquele pedaço de chão por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Se eles tivessem feito como Deus disse para ser feito, da forma correta, nunca eles teriam enfrentado uma luta, uma batalha ali, depois que expulsaram os primeiros adversários. Se você passa depois do livro de Josué para o livro dos Juízes, você vai ver que depois que eles se estabeleceram na terra, ou estamos em Canaã, glória a Deus, esse é o nosso lugar de descanso, estou naquilo que eu sei que eu tenho que estar, mas daqui a pouco servidão sobre tal rei. Veio o rei de tal país e dominaram Israel. Daqui a pouco, livramento através de tal juiz, através de Samuel, através de Sansão e tudo mais. Isso já foi depois de Josué. Você vai observar que cada vez que veio um inimigo e os dominou, foi porque eles quebrantaram a lei de Deus. Eles desobedeceram a lei. Isso significa que depois que você se estabelece na terra, na palavra, no Espírito Santo, qualquer coisa que você fizer fora disso, você estará dando lugar ao adversário vir e te esbofetear e bater na tua cara. E bem feito. E bem feito. Enquanto eles não se voltavam para o Senhor, seu Deus, e prometiam outra vez guardar os mandamentos, então, quando eles faziam aquilo, e de coração choravam e planteavam, então Deus mandava um outro juiz, levantava outro homem, e aí levantava o ânimo de todo o povo, vencia aquele adversário, e eles ficavam livres de problemas por 10 anos, 15 anos. Teve deles que, durante o tempo que eles tiveram sob a guarda daquele juiz, eles ficaram 40 anos sem problemas, sem lutas, sem adversário, mas a partir do momento que aquele homem morria, o povo outra vez, vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa, vamos fazer algo diferente, e rapidamente, servidão de novo. Outra servidão. Então entenda que o lembrando disse que não é grátis, Deus não pode dar isso de graça para você. O principal ele faz, ele te dá a terra, mas você tem que limpá-la. Ele te dá a casa, você tem que colocar ela em ordem. Amém? Amém. Ele lhes deu a terra. Eles tinham que limpar a casa. Amém. É sua. Mas ele não vai por isto pela força. O que você entende sobre isso? Olha, é sua. Mas ele, Deus, não vai por isto pela força. Quer dizer, olha, a palavra é sua, você tem que estar na palavra, então eu vou forçar tudo para que você creia nisso. Não. Ele te dá o livre-arbítrio. Escuta, essa terra é sua e vocês vão entrar lá assim, olha, sem nenhum problema, que eu vou dar um vendaval, vou destruir todos esses palácios, todo o reinado do adversário que tem, e vocês não terão nenhum problema. Não, Senhor, Deus não faz assim. Ele não faz isso pela força. Você tem que ser corajoso, corajosa e enfrentar a sua batalha. Porque a batalha entre Deus e Satanás está sendo travada constantemente, mesmo o inimigo sabendo que é um derrotado. Mas a batalha entre você e Satanás é isto que Deus quer ver. É isto que Deus quer ver. A batalha entre Deus e o diabo, viste meu servo Jó? Lá acho que vi. É daquele jeito, teu servo, empreendedor e tal, porque está tudo bem, tu deste tudo a ele. Agora tira tudo para ver. Então, aquilo Deus disse, não pode batalhar contra ele. E é naquele instante que vem a prova da fé, da convicção. A prova da convicção. Observe. Você mesmo tem que tomar a terra. Ele a tem dado e é sua. Então levante-se e possua. Aleluia. Bem, é para nós isso. É um esforço que nós temos que fazer. O irmão Branham foi muito enfático quando ele nos explicou estas coisas. Na mensagem As Bodas do Cordeiro, no parágrafo 28, o irmão Branham disse assim: mas isto depende de você. De você. Você tem que fazer algo também.
O que vencer herdará todas as coisas. Ou seja, os que vencerem. Ele está se referindo à leitura que fizemos também de Apocalipse 21, versículo 7. Aos que vencerem. Você tem o poder para fazê-lo. Isto é que é interessante, você saber que esse poder tem que estar em você. Veja isso aí. Você tem o poder para fazê-lo, mas tem que estar disposto a entregá-lo. Tem que estar disposto a fazer isto, a vir à tona esse poder. Imagine que só não temos o poder de criar atmosfera. Aprendemos isso tantas vezes, tantas vezes. Então, se a atmosfera estava ruim, não é? Então temos que procurar por qual motivo está desta forma. Então, quando você descobre o motivo, então você vai ter que encontrar a saída. Você tem esse poder porque você conhece a palavra, conhece o que Deus exige. Por isso que sempre afirmamos que o diabo não gosta de conserto. Ele fará tudo para que você não procure conserto. Não procure conserto. Porque não existe coisa quebrada que não seja consertada pelo oleiro. Não existe vaso quebrado que o oleiro não possa consertar. Por isso que o oleiro, não é? Quem entende um pouco de celularia que chama, sabe disso. Que ele tem que trabalhar com as mãos. Ele trabalha com as mãos para sentir o barro entre seus dedos. E ali qualquer pedra que tenha naquele barro, naquela argila, tudo tem que ser tirado. Não pode haver um grão maior ali no meio. Porque depois que está de forma muito bonita e está o vaso muito lindo, e ninguém percebe, ninguém vê, mas quando chega o momento de ser levado ao forno, quando chega o momento de ser levado ao fogo, e ali bate o calor, então é exato, onde tem aquela pedra ali no meio, é ali que racha. É ali que racha. Então, antes, para que não haja trabalho para conserto, depois, então o oleiro, ele sente aquilo nas próprias mãos, ele toca, ele amassa aquilo. Mesmo que tenha maquinário para fazer aquilo, ele precisa colocar as mãos na massa para que não haja pedra entre aquilo. Bem? Agora, qualquer grãozinho a mais que tenha, a mais do que o necessário, com certeza o rachão, quanto mais a pedra grande, mais o rachão é maior. Não é? Então observe aqui, ela se tem preparado. Eu gosto desta palavra, vê você? Deus não poderia, bem, se Deus não poderia, é algo que Deus não pode fazer, porque não é do seu feitio, do seu caráter, isso que o Mombrando está dizendo. Veja, Deus não poderia nos empurrar através de um pequeno tubo e nos tirar do outro lado e logo dizer, bem-aventurados do que vencer. Veja, em Apocalipse 21, 7, ao que vencer. Ao vencedor, ele herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Bem, mas como seria isso vencer? Como ele disse, Deus não vai fazer tudo grátis para nós, então imagine um tubo. Você não tem nem escolha, você não tem por onde sair. Agora imagine, aí Deus pega você e te coloca pelo tubo, e empurra e te puxa pelo outro lado. E diz, oh, que vencedor, que grande vencedora, aleluia, que vencedor. Você venceu o quê? Você foi empurrado, obrigado. Você não teve nem como se mexer. É como se não só tapasse isto aqui, para que você não visse nada, nenhum problema, nada errado, mas tapasse também na frente. Não, ele te deixou livre. Ele te deixou livre, com todos os sentidos do teu corpo prontos para captar, para ouvir. Bem? Para que você tomasse a sua própria decisão, soubesse o que é que você quer, o que é que você deseja. Realmente deseja o céu, realmente deseja a vida eterna, realmente quer viver para a eternidade ao lado desse Deus Todo-Poderoso, então observe, Deus não vai nos colocar dentro de um tubo para que você não tenha nenhum problema, nenhuma dificuldade, para que ninguém te atinja, para que nenhuma tentação chegue a você. Como eu disse, ele não fará isto, ele não vai te colocar pelo tubo, puxar do outro lado e dizer, é um vencedor. Bem? Deus não poderia nos empurrar através de um pequeno tubo e tirar-nos do outro lado e logo dizer, bem-aventurado que é vencer. Vocês não tiveram nada que vencer. Ele simplesmente os empurraria por ali. Mas vocês têm que tomar decisões por si mesmos. Viu? Você tem então que tomar decisão. Olha, eu não quero isso para mim. Isso não é bom para a minha vida. Isso não é bom para a nossa vida. Então você tem que tomar decisões. Decisões. Veja. Ele simplesmente os empurraria. Mas você então não teria
o que fazer, nem o que vencer. Você tem que tomar decisões por si mesmo. Eu tenho que tomar decisões por mim mesmo. E ao fazer isto, mostramos nossa fé e respeito para Deus. Amém. Quando você toma a decisão por si mesmo. Isso quer dizer, você diz, pelo que eu conheço, pelo que Deus me disse, pela lição que meu pai me deu, pelo aprendizado que eu tive na casa de meu pai, não é assim? Meus pais não ensinavam assim, não é esse testemunho que nós damos? Meus pais não ensinavam assim. Se fosse no tempo do meu pai, isso não acontecia. Então, no lado espiritual é a mesma coisa. Você diz, pelo aprendizado que eu tive, pelo que meu pai me ensinou, pela maturidade que ele colocou na minha mente, eu não vou fazer isto. Então você toma essa decisão. E essa decisão que você toma, apesar de que é você mesmo tomando, mas saiba que é uma decisão baseada naquilo que você aprendeu de Deus. Então, porque se dependesse de você mesmo, você não decidiria pela coisa correta. Não, senhores. O Brando diz, pegue qualquer criança, crie da melhor forma possível, ele crescerá e toda a sua natureza penderá para o pecado. É a natureza humana, está nessa situação. Okay? Aí, por isso que você vai aprendendo, vai ouvindo, e aquilo que você ouve faz com que você a cada dia modifique a sua forma de ser, mude o seu jeito, aquilo muda o teu caráter, muda o teu temperamento. Então Deus te deixa nessa situação, e Ele nos deixa na posição de tomar decisão por nós mesmos, porque Ele confia em nós. Porque Ele confia em nós como filho e filha. Aquilo que você já aprendeu, este é meu filho amado, a Ele ouvi. Então veja, o Mombrana disse que quando eu tenho, e ao fazer isso, quer dizer, tomar as decisões, né, nós mostramos nossa fé. Fé é o quê? Revelação. E esta fé e revelação, como é que você adquire isso? Ouvindo a palavra de Deus. Para você ver que isso não é baseado naquilo que você quer fazer, simplesmente. É através daquilo que Deus colocou em você, o aprendizado que você teve. E lembrando disse que quando você faz isso, isso mostra a tua fé e respeito para Deus. É aquela coisa, tem medo, mas não tem vergonha? Se respeitamos nossos pais, então não vamos fazer aquilo que ele diz que é errado. Vamos tomar seus conselhos. Então, se nós respeitamos a Deus, vamos fazer exatamente aquilo que Deus nos diz para fazer. Porque respeitamos a decisão dele. E é o melhor para a nossa vida. Meu Deus, isso é muito profundo, essas coisas, viu? Pois bem, numa outra citação do Rembrandt, na mensagem Testemunho da Ressurreição de um Menino, quando o profeta do Senhor pregou esse sermão, ele disse, você tem que fazer. Você tem que pelejar por cada polegada de terreno que você obtenha. Olha, o mais difícil ele já fez, nos deu a terra, nos deu a casa. Não é? Então agora limpe, tome conta disso. Você tem que fazê-lo. Você tem que pelejar por cada polegada de terreno que você obtenha. Cada homem aqui que tem nascido de novo do Espírito de Deus, sabe que você tem tido que pelejar por cada polegada de terreno. Teve que trabalhar com Satanás como se deve. Esse trabalhar com Satanás como se deve, trabalhar, realizar obra, é fazer. Isso são seus feitos. Como você deve trabalhar com Satanás? Como você deve agir para com ele? Porque se ele é um bom adversário, ele é um bom lutador, então você tem que saber como defender-se dele, como trabalhar com ele. Eu preciso explicar de uma forma melhor assim, porque se alguém ouve depois, diz, puxa, ele está dizendo que tem que saber como trabalhar com Satanás. Esse como se estivesse ao lado de, entende? Por isso que eu acho que algumas coisas precisamos rodear também, mostrar outros lados para melhorar a compreensão. Então ele disse, você tem que vencer, lutar por cada polegada do terreno. Tem que trabalhar com Satanás como se deve. Aí ele diz, não é assim, porque ele está falando com irmãos pregadores, tipo como F.F. Bosworth, Tommy Osborne, tantos homens de fé que oravam pelos enfermos, que tinham batalhas espirituais, né, com demônios e tudo isso. Aí ele diz, amigos, isto não é um dia de campo. Porque tem pessoas que dizem, olha, eu deixei o mundo, deixei o lamaçal do pecado, me deixei o Egito, né, e vim para a igreja para melhorar minha vida. Como se viesse para um lugar de recreação. Tudo paz, tudo harmonia, tudo bonito.
os cânticos, os hinos, os glória a Deus, depois o culto e vai para casa. E pensa que isto é servir a Deus, que isto é cultuar a Deus. O Rembrandt diz, isto não é um dia de campo. Esse dia de campo, você entende o quê? Isso não é um dia de ir para o parque de diversão. Não estamos aqui um dia ao sol com crianças brincando, com brinquedos para lá e para cá. Isso não é um dia de piquenique. Não estamos aqui como numa tarde ensolarada para um piquenique. Ele diz, isto é um campo de batalha. Isto é um campo de batalha. Olhem. Nunca vimos aqui para comer biscoitos e demais. Estamos em uma batalha. Não é brincadeira, viu? Mensagem testemunho da ressurreição de um menino. Não estamos num lugar de recreação, não estamos num piquenique. Quando somos chamados para batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, nós estamos para enfrentar o grande adversário cara a cara. E ele virá a você de várias formas diferentes. E muitas vezes, a maioria das vezes, é vestido como ministro da justiça, como um anjo de luz. Você já aprendeu tanto sobre isso. Pois bem, mais uma citação aqui, na mensagem, possuindo todas as coisas. No parágrafo 59, o irmão Branham disse, Abraão tinha um direito à promessa. Você sabe, toda essa trajetória, estamos falando sobre o povo de Israel, o irmão Branham sempre falou sobre Abraão, porque quando Deus fez a promessa foi a ele. Abraão ainda tinha um direito à promessa, e a promessa era dele. Mas ainda tinha que lutar para possuir aquilo. Amém. Ali está você. Então agora já não é mais Abraão, é nós. Veja, ali está você, o crente hoje. Ainda, quer dizer, mesmo que sejamos herdeiros de todas as coisas, observe, ainda que sejamos herdeiros de toda a bênção espiritual, tudo que está nas escrituras, Mombrana cita aqui, toda bênção física, isto abrange tudo que se possa imaginar, nosso físico, né? A saúde física e mental, toda bênção que a Bíblia promete, você ainda terá que lutar por cada polegada disto. É seu? Você é filho de Deus? Sim. É herdeiro conforme a promessa? Sim. É tudo meu. Mas não esqueça que você tem que lutar por todas estas coisas. Então observe, veja que coisa isso aqui. O crente para hoje, mesmo você sendo filho, mesmo você sendo herdeiro de toda bênção espiritual, toda bênção física, toda bênção que a Bíblia promete, você terá que lutar por cada polegada. E ele diz, esta é a maneira que Deus o tem estabelecido. Sempre tem sido deste modo. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Então, irmãos, a luta não é assim. Como Paulo nos explicou, ele disse, eu sei que eu estou combatendo, mas não como quem não sabe o que quer, combatendo no ar. Não sei se vocês lembram dessa frase. Onde ele disse, eu não combato como quem combatendo no ar, quer dizer, às tontas, dando espadada a ele, sem saber o que está fazendo. Então, você não entra em desespero, você não reclama da batalha, você não pode reclamar da luta, porque você não está lutando para poder ter algo, ou se apossar de algo que é dos outros. Você está lutando por algo que é seu, por direito, porque Deus te prometeu, Deus te deu. Tudo que era dele, ele deu, ele entregou, disse, vocês são herdeiros. Bem? Então a sua luta, a sua batalha nesta terra contra as astúcias do inimigo, não é você lutando por algo que não te pertence, ou bem, se eu fizer isso, eu vou receber aquilo, se eu fizer aquilo, eu posso ganhar. Não, senhores, é algo que é teu, então por direito é teu. Então, a primeira coisa que temos que analisar é isto, a minha luta. O que é que eu estou atrás? Eu estou atrás de bênção física, saúde para o meu corpo físico. Você não estará tomando isso de ninguém, isso é teu. Se você está lutando pela sua porção no reino eterno, no novo céu e nova terra, você chegando lá, você alcançando esta dádiva divina, você não estará tomando o lugar de ninguém. Muitas pessoas boas, muitos homens e mulheres de bom coração, pessoas que sabem até mesmo melhor do que você, no entanto, não herdarão isso. E você não haverá nenhum sentimento em você dizendo, puxa,
deveria estar falando aqui no meu lugar. Não importa o quanto que os pais amem os filhos, ou os filhos amem os pais, não haverá isso como a mãe quando prefere passar fome do que ver seus filhos passar fome. Não é? Então ela ficará com o menor bocado, porque ela sabe que seus filhos estão crescendo e eles precisam se alimentar. Então ela prefere aguentar. Outras se sacrificam, morrem de fome e dá a última gota de água para seu filho. Mas na questão da vida eterna não tem isso. Não tem isso. Você lutará e receberá algo que é teu, por direito. Deus deu para você e para ninguém mais. Por isso Deus vem a você e encoraja você, esforça-te e tem de bom ânimo, porque chegou o momento de você possuir o que é teu, mas você tem que lutar, e você não pode enfrentar esta luta com a cabeça baixa. Você tem que estar de peito erguido para que o inimigo saiba que você não tem medo dele. Amém. Entenderam? Observe isso. Você tem que lutar para possuir o que você sabe que é seu. Você tem que lutar para possuir isto. E é isto que temos que fazer agora. Isso ele está nos ensinando na mensagem possuindo todas as coisas. No parágrafo 70 ele continua. Você diz, irmão Brana, eu preciso de cura. Irmão Brana diz, a promessa é sua. A promessa é sua. Mas se você alguma vez alcançar isto, você não vai alcançar isto facilmente. Eu lhes asseguro disso. Você terá que tirar isto de Satanás. Tomar dele. Porque ele é posseiro da terra. Ele está como posseiro, como invasor da terra. Por isto que os filhos do diabo, a descendência da serpente, estão se beneficiando das coisas de Deus, daquilo que é para os filhos de Deus. E os crentes, os verdadeiros crentes, aprenderam há muito tempo apenas como se defender. Mas a mensagem de posicionamento nos ensina como atacá-lo em seu terreno. Não que o terreno seja dele, mas o lugar onde ele está. O lugar onde ele está. Porque geralmente você tentando, ele vinha daquilo que é teu para te enfrentar, para rechaçar você. E você apenas se defendia. Mas quando se trata de posicionamento, você tem que entrar lá. Por isso, o Brano chamou aqueles que não têm essa coragem de os crentes fronteiriços, que ficam de longe dizendo, é muito bom, mas eu não dou conta. Não, você tem que saber que a promessa é sua, por isso que ele diz, é seu. Você vai lá e enfrenta o adversário lá onde ele está. Observe, eu lhe direi isto, você terá que tirar isso de Satanás. Satanás captura sua saúde. Você tem o direito de ir a Satanás e dizer, devolva isso. Isso não é teu. Tire suas mãos disso. Eu venho no nome do Senhor, o possuidor dos céus e da terra, e sou seu herdeiro. Devolva isso. Você tomou minha filha. Você a fez se misturar com o rapaz errado. Você tomou meu filho e o fez se misturar com a moça errada. Eu os reclamo, correto. Eu reclamo meus filhos, eu reclamo meu irmão, eu reclamo minha irmã. Sim, Satanás, você os tirou da casa de Deus, induziu-os fora daqui, mas eu venho em busca deles e eu os reclamo em nome do Senhor. Amém. Bem, como você sabe disso? Como você sabe que é seu? Ora, eu sou um herdeiro de todas as coisas. Amém? Foi dado a mim. Eu sou um herdeiro, eu posso reclamar tudo que Deus me tem prometido. Aí está você. Amém. Oh, como você consegue isto? Algo que você tenha feito? Não, Senhor. Este é um dom imerecido que Deus nos tem dado. Amém. Gente, temos que aprender este segredo. Porque a partir do momento que você vai atrás de algo, atrás de uma dádiva desta, a primeira coisa que o diabo colocará em você, colocar é dúvida, timidez, medo. Puxa, eu não posso exigir isso porque eu não estou muito bem, sabe? Eu não estou muito bem, aquela coisa, eu estou fraco na fé, eu acho que se eu for, eu vou ser enfrentado, vou ser envergonhado. Lembre-se disso. Olha, como você consegue algo? Ele disse, não. É algo que você tenha feito? Não. Este é um dom imerecido, nos tem sido dado e é nosso e nos pertence. Vocês lembram daquele caso que Jesus falou sobre o endemoniado, que só poderia sair com oração e jejum? Então todos os demônios sabem que está esclarecido na palavra. Então todos vão exigir para ser expulso só se você estiver em jejum. Isso já aconteceu, não é? Com o irmão.
O irmão contou um caso uma vez, que foi chamado para cuidar de uma moça, não sei, ou foi de um rapaz que estava endemoniado, e na hora ele estava em casa com a família, no fim de semana, e da boca chamaram: irmão, por favor, fulano está nessa situação, e a coisa está brava, está quebrando tudo, e tal, vai matar todo mundo. E o irmão foi lá, às pressas, chegou lá, quando foi expulsar o demônio e tal, aquele bicho esquisito rangiu os dentes e disse para ele: como é que você vai me expulsar com a barriga cheia de macarronada? O irmão disse: não é minha barriga cheia ou vazia, você tem que sair em nome de Jesus Cristo, Satanás. Amém. Mas é brincadeira uma coisa dessa? Não é algo que você tenha feito. Hein? É um dom que ele nos tem dado e nos pertence. Satanás não pode reter isto se você vai a ele. Veja isso, viu? Porque agora não é questão de você apenas se defender. Porque quando você pega Efésios 6, e ali está revestido do Senhor, na força do seu poder, aí você vai lendo e diz: para quê? Para resistir aos ataques. Então quem resiste não ataca, apenas fica para esperar os golpes, se defender, se livrar. Mas quando a Bíblia diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, esse tomai já não é mais apenas para se defender, é a hora do ataque agora. É hora de enfrentar o adversário. E aqui o irmão Brando está nos dizendo: olha, quando você vai, veja, Satanás não pode reter isto. Se você vai a ele na autoridade da palavra, é escriturístico, com fé, para dizer: é meu, solte isso. Amém, glória, oh como eu gosto disso. Satanás, solte-o, você o tomou de mim. Devolva-me, porque eu estou te dando aviso. Eu tenho o aviso escrito aqui na palavra. Os céus e a terra passarão, mas este aviso não passará. Assim eu venho com este aviso para servir para você, porque Jesus Cristo disse que o que quer que eu pedir ao Pai em seu nome, Ele me dá. Amém. Se eu disser a esta montanha: mova-te, e não duvidar em meu coração, mas crer que eu disse passará, eu posso ter o que disse. Então solte. Aquilo o faz arrancar. Ei? Não faça apenas arrancar, faça-o correr. Solte, porque eu venho com autoridade escriturística. Eu sou um crente. Aí o irmão diz assim: você captou? Você captou? Sim, Senhor. Sim, Senhor. É simples assim. Porque não é minha autoridade, não é tua autoridade, é o que a palavra te assegura. É uma batalha. Amém. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por tudo isso. Estamos chegando aos 50 minutos de culto e creio que é o suficiente para hoje. Quem sabe amanhã continuaremos de onde paremos agora. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai Celestial, nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo pelos alertas que sempre tu colocas nesta estrada da vida para nos direcionar, para nos mostrar como devemos andar, caminhar e nos portar. Nós não somos nada, nós não sabemos de nada, mas tu sabes todas as coisas. Tu és tudo, tu és a força e o verdadeiro poder. E nós, como teus filhos, sabemos disso. Então, não podemos falhar, não podemos perder esta batalha, porque somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Então, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tenta nos enfrentar em todas as fases das nossas vidas, que ele tenta nos derrotar, sabemos que temos uma segurança eterna e está assegurado em tua palavra que teus filhos jamais perecerão, jamais serão confundidos, jamais serão derrotados. Mesmo quando selam seu testemunho com seu próprio sangue, aquilo não é uma derrota, mas uma vitória. É quando coroamos a nossa vida aqui na terra, nos entregando a ti, pela palavra que tu nos tem dado. Amém. Ajuda teus filhos, tuas filhas, nesse instante, Senhor. Nos entregamos sob os teus cuidados, implorando a tua bênção e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos. Amém e amém. Eu amo, porque salvação no
madeiro e no Calvário. Irmãos, Deus os abençoe. E até amanhã, no culto da meia-noite, aqueles que puderem ir, com a graça de Deus.